Alô, galera das redes sociais, a equipe do Fala Colatina tem hoje a honra de entrevistar um verdadeiro mestre, na mais pura concepção da palavra. Colatinense, nascido em 1º de janeiro de 1937, portanto, 84 anos. Professor, escritor de 5 livros, sendo 3 já publicados, um será lançado neste mês, e um outro que está escrito, mas está em stand-by, guardado ali para ser editado posteriormente. Pois é, apresentado está nosso mestre Oney Braga, meu querido professor, mestre, que tanto nos ensinou e continua nos ensinando através desses livros. Seja bem-vindo ao programa Fala Colatina e obrigado por nos receber em sua casa, meu mestre. É quem deve agradecer por essa deferência toda especial. Não é isso? Meu mestre, nós temos um Oney escritor, um Oney que foi professor, um Oney que foi bancário. Conta um pouquinho dessa trajetória de Oney Braga. Bom, o Oney Braga começou a trabalhar muito novo, aos 14 anos. No Banco Comércio e Indústria de Minas Gerais. Minha irmã trabalhava lá e arranjou para que eu trabalhasse. Nós éramos de família muito pobre e tal. Era preciso que mais alguém trabalhasse para ajudar no sustento da casa. Trabalhei ali 3 anos e meio. Quando eu passei no vestibular de Direito, em Vitória, o subgerente do banco falou que lamentava muito, mas que eu não poderia continuar no banco, porque na época das provas, eles não poderiam me... Entendeu? Facilitar, né? Não poderiam deixar que eu fosse, né? Então eu pedi demissão e poucos meses depois entrei no escritório do Dr. Pergentino, escritório de contabilidade. Lá trabalhei 2 anos. Dali fui para os Irmãos Prete, uma firma de comércio de peças de carro. Ali eu trabalhei 6 meses quando eu fiz o concurso do Banco do Brasil e ingressei no banco. Eu tinha 20 anos quando ingressei no banco. O interessante é que, naquele mês de setembro de 1957, a minha amiga, professora Concheta Catarina Minione Ceuto, dava aula de inglês no Colégio das Freiras, lá onde hoje é o Hospital São José. Concheta teve que viajar para fazer compras no enxoval de casamento, estava para casar. Ia casar no mês de janeiro. Ia passar um mês fora e tal. E pediu que eu a substituísse. E assim foi feito. Eu fiquei lá... Ali nasceu um professor. Ali dando aula de inglês, né? Você sabe que naquela época, quem soubesse conjugar o verbo to be era professor, porque ninguém sabia nada de inglês quase, né? Como eu sempre fui um pouquinho estudioso e tal, fui lá, dei aula até a Concheta voltar. Quando ela voltou, a irmã Terezinha, que era professora de francês, adoeceu. Eu assumi as aulas de francês. Isso foi uma experiência agradabilíssima. Só estudavam meninas lá. Então, volta e meia, elas me pediam, né, porque eu era professor de inglês, aquelas grandes canções da época, Only You, para eu cantar, e eu cantava, e elas cantavam comigo. Nasceu um cantor ali também? Não, o cantor já existia desde criança. Não era bem um cantor, era um cantador, não é? Porque o cantor é aquele que vive profissionalmente e tal, não é? Como aconteceu com o Altemar Dutra. O Altemar Dutra tinha 13 anos e ficava fustigando lá. Eu tinha um programinha de 15 minutos, sempre me pedindo para cantar uma Rádio Difusora e Colatina. Na Rádio Difusora. E o Baiano, que era o chefe do regional, não suportava o Altemar, porque ele era muito para frente. Eu falei, Baiano, ele é para frente, porque de todos nós aqui, o único que vai ser artista mesmo vai ser ele. Vamos dar oportunidade para o menino. E aí ele deixava, cantava. Só que o Altemar, naquela época, 13 anos, 14, 15,
ele estava em fase de transição vocal e ele tinha como que um gogo na voz. Quer dizer, a voz não aparecia. Mas você aquela potência que depois não, nós você sentia que ele ia desabrochar ainda, né? Então, professor, nós temos um professor, um cantor, um radialista e um escritor. Ou seja, agora então, daqui a pouquinho nós vamos voltar nessa faceta de professor, que foi a que eu mais convivi e conheci, que o professor Ney foi meu mestre, foi meu professor, e eu tenho muito orgulho disso. Vamos falar da faceta escritor. 5 livros escritos, 3 publicados. Um vai ser lançado esse mês, o 4º. Dia o 5º 20. já está guardadinho, prontinho. Hein? Sim. O 5º já está. Vamos falar na ordem cronológica, então. O primeiro, que te levou a escrever o primeiro, e qual era o conteúdo literário dele, que esse eu não conheci. O primeiro livro, muita gente me fala assim, ô Ney, você gosta tanto de escrever, você gosta tanto de português, você gosta tanto de ler, por que você não escreve também? Eu um dia pensei, falei, vou escrever. Então eu fiz como que fosse uma autobiografia, mas não era bem uma autobiografia. Contei um pouco da minha história. Qual era o título dele? Vivências de um Caminhante. Então eu contei um pouco da minha história ao longo da vida, nas salas de aula, como professor, como aluno, entendeu? Conto um pouco da história. E entro também, já nesse primeiro livro, eu entro com uma partezinha de português, ensinando alguma coisa de português. Que depois vinha a ser o segundo livro. O segundo livro nasceu da necessidade que muitas pessoas tinham. Era esse, mestre? Isso. Esse aqui, ó. Vamos mostrar. Nossa língua, curiosidades, desafios e armadilhas. Muitas pessoas me procuravam para dar aula, para que eu desse aula particular para elas, preparando-as para concurso público em português. Eu falei assim, isso aí é um negócio de 5, 6, 7 pessoas. Esse livro foi de 2014, certo? Esse. Porque eu tenho aqui... Não, esse, em verdade, foi em 2010. Eu recebi a dedicatória dele em 2014. Eu tenho aqui, ao prezado Jorge Alain, aluno distinto, com abraço do amigo Onei. Eu tenho um orgulho enorme de ter isso aqui. Tá? Você merece muitíssimo mais. Mas então, esse livro aí nasceu da necessidade que as pessoas tinham de estudar para concurso público. E muita gente estudou e muita gente passou. Eu tenho testemunho de diversas pessoas. É muito interessante esse livro. O terceiro livro foi quase como uma continuação desse aí. Dicas de português. Muitas coisas das quais as pessoas duvidam, muitas expressões, não sabe se usa ao invés de ou em vez de, não sabe quando se usa uma coisa que vem ao encontro ou que vai de encontro, entendeu? Então, foi um livro todo assim, nessa base. Esse é o terceiro. Dicas de português. E o 4º tá saindo. O 4º... Lança agora, né? O 4º, desde 2012, que eu comecei a escrever esse livro, em 2012. Podemos mostrá-lo aqui, professor? Podemos. Aqui. Cuidado que ele está meio esfacelado, que é uma boneca só. Boneca, isso aí. Vamos colocar aqui, só um minutinho. Então, esse livro aí, eu comecei a escrever em 2012. E a primeira coisa que eu pensei foi no título. Inclusive, sobre o título, quando eu cheguei aqui, que eu não conhecia o livro, eu vi Colatina ontem, hoje, sempre, no meu coração. Me remeteu a um livro conhecidíssimo em Colatina. Fantástico, ilustrativo, falando muito de Colatina, que é Colatina ontem e hoje. Isso. Colatina ontem de Fausto... Do Fausto Teixeira. Professor Fausto Teixeira. Que eu também tive o prazer de ler. E quando eu vi o livro, me remeteu. Isso é um plágio de um livro? Agora o senhor pode explicar. Pois bem, então é o seguinte, eu sempre fui um admirador do professor Fausto Teixeira, sempre fui muito amigo do filho dele, que mora na Austrália, o Fausto Teixeira Filho. E quando pensei em escrever o livro, me veio a ideia de parafrasear o título da obra dele, acrescentando o sempre no meu coração. Agora, por que no meu coração? Porque esse livro meu, ele não tem um caráter historiográfico, que muita gente me chama também de historiador, eu nunca fui historiador. Eu sempre me vali
dos grandes historiadores como Fausto Teixeira, Zé Luiz Pisol, o Nilo Tardem, é um ótimo historiador, Altair Malacarne, entendeu? Que é meu compadre. Eu me valho desses historiadores. Então, a pergunta é, esse livro é um livro que conta a história de Colatina. Um livro sobre Colatina, ainda mais na época do centenário, né? Não pode ficar sem contar a história de Colatina. Conta a história. Mas, em verdade, a tônica do livro é o saudosismo. Quem viveu essa história tem o saudosismo. Especial. Você se lembra do antigo clube recreativo, né? Que hoje é a Casa da Cultura. Isso. Os bailes do recreativo eram coisas assim, de outro mundo, as orquestras que vinham de fora, até do exterior. Houve épocas assim maravilhosas aqui, que nós vivemos com o futebol de salão, o futebol de campo, que praticamente desapareceu, né? Ambos desapareceram, que havia campeonatos animados com muita torcida e tal. Eu trago o último capítulo com, acho que umas 30 páginas, só sobre futebol de campo, futebol de salão. Algumas equipes com as fotos das equipes. O ASEC, Colatinense. O Toninho me arranjou, Toninho Costa me arranjou, isso. As equipes de futsal, de futebol de salão, né? Futsal é agora, né? Futebol de salão. Eu tenho um capítulo que se chama Apelido Também é Cultura. Então a gente fala sobre diversos apelidos, justificando alguns, inclusive, sabe? Que tinha, no futebol é muito comum isso, né? Os jogadores de futebol antigamente eram conhecidos quase todos por apelidos. Hoje com o nome composto, né? Até difícil guardar o nome deles. Por falar em futebol, e depois nós vamos falar das peculiaridades deste livro, o senhor sempre foi um apaixonado pelo futebol também, né? Sempre fui. E pelo Flamengo em especial. Desde criança, sempre fui flamenguista. O interessante é que quando eu optei pelo Flamengo, eu tinha mais uns 10 anos, 11 anos. 11 anos. E o Flamengo estava na pior, nem aparecia. Foi em 1948, o campeão foi o Botafogo, o outro melhor time era o Vasco, e o Fluminense também. O Flamengo era o quarto ou quinto, entendeu? Mas eu gostei da camisa. Eu vi uma camisa do Flamengo, eu me apaixonei pela camisa, sabe? E sempre fui, até hoje. Agora, professor, vamos falar um pouquinho do conteúdo desse terceiro livro aqui, é o segundo, melhor dizendo, que eu conheço um pouco mais, né? Os outros eu não tive o prazer de ler. E tem algumas expressões aqui que são fantásticas, né? A explicação da origem dessas expressões. E eu queria lembrar de algumas aqui, e com certeza você pode ficar à vontade para nos falar de mais algumas. Para inglês ver. Interessante, né? Para inglês ver. Olha, isso aí... Qual é a origem dessa expressão? Isso aí é o seguinte, eu me vali, nesse capítulo aí, eu me vali de um colega meu do Banco do Brasil, lá de Brasília, que publicou um livro só com isso aí, explicando. Então, talvez que hoje eu nem consiga explicar mais, porque a quantidade de expressões idiomáticas era muito, muito grande. Eu me lembro de algumas expressões, como a vaca foi pro brejo. Conta pra gente. Isso aí sempre. Sempre que a vaca vai pro brejo, é porque a coisa tá ruim. Deu errado. Deu errado, né? Então, assim, a vaca foi pro brejo. Tem umas outras muito interessantes. Aquela feito nas coxas. Essa não pense besteira, tá? Não pensa em besteira. O feito nas coxas foi que os escravos, não é? E as escravas também, costumavam fazer as coisas, né? A telha, às vezes elas não ficavam muito certas umas com as outras, porque foram feitas nas coxas. Mal feita, uma tinha uma coxa mais fina, outra coxa mais grossa, aí ficava mal feito. Exatamente. Mas nós temos muitas expressões aqui, mas interessantíssimas. Muitas expressões interessantes, sim. Algumas eu sabia e coloquei, e outras eu tirei desse livro do colega meu. Agora, aqui também fala de conhecimento gramatical, o livro. E alguns superlativos, por exemplo, que são muito pronunciados de maneira errada. E um exemplo que me surpreendeu nesse livro foi o superlativo de magro.
Ah, sim, sim. Que Mas isso é tem uma mal explicação. usado, né? Isso aí tem uma explicação. Seguinte, a nossa língua veio do latim, certo? Então nós temos o superlativo comum, com íssimo, normal, Íssimo. e o superlativo erudito, que é com érrimos. Que vem do latim. Que vem do latim, o érrimos, né? Que deu érrimo em português. Ora, se veio do latim, você tem que ver o radical da palavra. Como é que é magro em latim? É macer, né? Então você tem que pegar o macer e a ele acrescentar o érrimo. Então fica macérrimo, macérrimo. E é usado... Magérrimo não existe. Magérrimo não existe. Não existe. Então, ó, preste atenção, fique sabendo aqui no Fala Colatina, macérrimo é o superlativo de magro e não magérrimo. Perfeito, Exatamente. professor? Mas sabe por que isso acontece? É porque as pessoas... Porque do mesmo jeito que existe o macérrimo, existe o nigérrimo. Porque o Níger, em latim, é negro. Então, nigérrimo, muito negro. Ora, negro, vê assim, bom, se tem nigérrimo, tem que ser magérrimo. Não é isso? É uma associação. Faz uma associação. Interessante. E essa crise de gerúndio que nós vivemos, professor? Não, isso aí é um... Isso é um absurdo, né? Isso aí é um absurdo, né? Ultimamente, com as constantes críticas, né, que se fizeram a esse tipo de uso da língua, o pessoal está melhorando. O que eu vejo interessante também, professor, é que com o uso contínuo de uma determinada expressão ou palavra, aquilo depois torna-se certo, aceito gramaticalmente. Isso já vem para dicionários, que nos chocam de alguma maneira, pelo menos a mim. Porque o gerúndio é para ser usado numa situação, por exemplo, a menina está brincando no pátio. Você está olhando lá, a menina está brincando. Ação contínua. É uma ação que está acontecendo no momento e está progredindo no momento, entendeu? Sim. E com relação assim, às mudanças que a gente observa no português, vamos usar como exemplo o você. O você já está virando C. Né? Isso aí Então, talvez seja mais ou menos esse caminho que a gente está vivendo, né? Explica essa história do você para a gente. Não, você começou com vossa mercê, depois passou para vossa missê, depois passou para você, depois para você e depois C. E estamos minerando o negócio, Não, né? Exatamente. Então, você que sabe. Então tá, essas são algumas curiosidades, né, do português. E o nosso professor tem muita história, muito conhecimento. E nós ficaríamos aqui horas e horas falando de português, de histórias interessantes. A história ao invés de, dá sempre uma ideia de contrariedade, de oposição. Se a pessoa usar em vez de, tá sempre estará sempre acertando. Ao invés de, só pode usar quando existir ideia de contradição. Por exemplo, subiu ao invés de descer. Né? Então, em vez, está sempre certo? Ao invés. Ao invés. E detalhe também, algumas expressões, essa que eu vou falar aqui agora, eu conheci com o mestre Onei. Não levem para o mau caminho, para o entendimento errado. E ele vai explicar. O que abunda não prejudica. Essa eu aprendi em sala de aula. O que abunda não prejudica. Existem coisas que abundam, né? Que vêm em grande quantidade. Né? E dependendo dessas coisas, não vai prejudicar em nada. Não atrapalha, né? Não vai atrapalhar em nada. Não é isso? Então, não levemos para a interpretação errada dessa expressão, né? Outra coisa que eu aprendi com o meu mestre, um erro muito corriqueiro no dia a dia, e as pessoas cometem. Quando atendem um telefone, por exemplo, a gente liga para uma pessoa e eu gostaria de falar com fulano. Aí, quando é o próprio, ele fala, ele mesmo. Ele mesmo. Eu aprendi, eu convivia com isso, uma naturalidade, nem me tocava do erro grosseiro que é ele mesmo. Explica Não, porque a pessoa atende, se ele é a pessoa procurada, então sou eu mesmo. Não é a terceira ele pessoa. mesmo, não é porque é a terceira pessoa, né? Primeira pessoa, eu, tu, ele, né? Eu não sou ele, nunca serei ele. Isso aí. Pois é, são situações interessantíssimas. Nós, com certeza, ficaríamos aqui horas e horas
falando, contando histórias e aprendendo sempre um pouco com o nosso mestre Onei. Mas eu agradeço por ter nos recebido aqui em sua casa de maneira tão carinhosa, uma pessoa simpaticíssima. Tá certo, né, professor? Simpaticíssimo. Simpaticíssimo, superlativo de simpático, né? Isso. A gente tem que ter muito cuidado quando está entrevistando. Existe uma coisa muito interessante também, porque isso tudo que eu vou dizer agora depende do radical da palavra. O que é o radical? É aquela parte da palavra que você tira um pedacinho, a esse pedaço que fica, você acrescenta, não é, a desinência do masculino, do feminino. Então, existe o caso sério, por exemplo. Sério, né? Você tira o ozinho, e o radical é qual? Série. Para eu fazer o superlativo, eu tenho que colocar o íssimo. Então, eu tenho 2 is aí. Seríssimo. Mais uma dica, tá ok? Que interessante. É. Pois é, meu professor. Então agora nós vamos nos despedindo, agradecendo a receptividade que é excepcional aqui na casa do nosso mestre. Lembrando que o senhor podia ficar à vontade, ou pode ficar à vontade, para convidar as pessoas para o lançamento do seu quarto livro. Sim, veja só. Eu até estou expedindo alguns convites via WhatsApp e vou colocar também no Facebook. Porque no dia 20, a partir das 19 horas, a Biblioteca Municipal Professor Telmo Mota Costa, eu faço questão de falar o nome dele, porque foi o maior homem não político que Colatina teve em todos os tempos. Tinha uma escola com o nome dele aqui também, né? Ao lado, a escola acabou. Acabou, é onde a igreja presbiteriana. Era a escola do professor Telmo. Telmo Mota Costa. Foi do professor Kleber. Ao lado do INSS. Isso, era a escola do professor Kleber. Acabou a escola e tal. Eu dedico umas 4 ou 5 páginas a ele aqui no livro, sabe? Fenomenal, Telmo Mota Costa. Telmo Mota Costa trouxe a banda marcial para Colatina. Telmo Mota Costa subiu os morros para captar o sinal da TV Tupi na época. O professor Telmo um dia falou assim, bom, Colatina não tem um ginásio de esporte, vamos fazê-lo. Encetou uma campanha, eu inclusive ajudei a vender algumas rifas, algumas coisas e tal. Ele acompanhou a obra o tempo todinho, e quando ficou pronto, entregou para a prefeitura. Uma justa homenagem à biblioteca receber o nome dele, né? E mais nós vamos ter na biblioteca Telmo Mota Costa o lançamento do livro Colatina, ontem, hoje, sempre no meu coração, um livro cuja tônica é o saudosismo. Eu agradeço a você. Restrita a presença? A gente tem que ter o convite para poder ou é aberto ao público lá? Não, é aberto. Horário? 19 horas. 19 horas, dia 20? Dia 20, às 19 horas. Então, o Fala Colatina, mais uma vez, agradece a forma carinhosa com que fomos recebidos aqui na casa do professor Onei Braga e o convido para fazer as considerações finais. Olha, eu fiquei muito satisfeito de ter recebido vocês aqui, um prazer muito grande, e eu só tenho a agradecer, porque eu me sinto envaidecido e honrado de ter recebido vocês e ter podido falar alguma coisa sobre a minha vida como professor, como escritor, como cantor. Não é isso? Então, muito obrigado por tudo. Nós é que agradecemos, mestre. Obrigado. Obrigado.